Olá, bem-vindos ao programa de atualização continuada em odontologia. Hoje, trazemos para vocês o professor Lauro Delgado, um amigo de longa data. O professor Lauro Delgado é um dos grandes especialistas desse país na área de dentística. É um professor que tem ministrado cursos no Brasil e no exterior. Já temos nos encontrados em alguns países lá fora do Brasil. Ele é professor adjunto da EAP, da Escola de Aperfeiçoamento Profissional de São Paulo, na área de dentística. Ele é consultor técnico também da Ultradente e da Misério. E eu tenho certeza que com todo esse conhecimento, hoje o professor irá falar sobre facetas diretas, ou seja, como melhorar a estética dos nossos pacientes de uma forma rápida, eficiente, tornando esses sorrisos maravilhosos que a gente vê por ali nos artistas. Professor Lauro Delgado, é uma satisfação para a Conexão Médica ter você aqui no nosso estúdio. Tá certo. Obrigado pelo convite e eu espero que o que a gente tenha para dizer corresponda aí às expectativas dos telespectadores da Conexão Médica. E vai ser um prazer. Vamos procurar falar o máximo possível dentro do que é proposto no tema de hoje. Certo? A gente vai conversar inicialmente para falar sobre facetas diretas, usando técnicas e materiais para atingir o sucesso. Vamos lembrar que antes de palestrante, antes de ministrador e antes de qualquer coisa, eu sou cirurgião dentista e a minha função básica é atender paciente em minha clínica, sempre voltado para odontologia estética, para melhoria do sorriso, do aspecto e da saúde do paciente. As atribuições que o Moacir acabou de dizer, dentro dessa área científica e divulgadora de conceitos, eu tenho um histórico aproximado de 10, 12 anos na parte de palestras, de divulgação de materiais, e eu acredito que tenha algumas informações que sejam interessantes para os dentistas em geral e para os pacientes também que buscam informações mais profundas a respeito de odontologia estética. A estética é a ciência que estuda as manifestações intelectuais, artísticas e biológicas e culturais que definem tudo o que é agradável aos sentidos e à interação social. Isso é um conceito amplo e que a gente deve aprofundar dentro da nossa capacidade de ver o dente, de ver a odontologia e ver a nossa reabilitação dentro do nosso consultório. Cor em odontologia não vem a ser, como a gente está acostumado a ver, cores sólidas, cores de matizes fortes, verde, amarelo, azul. A nossa cor está mais baseado em luz e transparência. É um aprofundamento que a gente tem que dedicar, o entendimento, para que a gente consiga fazer dentes com a maior naturalidade possível, com a maior qualidade de esmaltes e brilhos o possível para o paciente. Então, cor em odontologia tem a ver com estudo de espectro de cor, tem a ver com capacidade de definição e reprodução das estruturas do dente. Se a gente observar que o espectro da cor que a gente vai trabalhar em odontologia está entre o A, o famoso A de alaranjado e o B de azulado, a gente tem um comprimento de onda muito crítico e a gente tem que entender que, sendo uma zona híbrida entre a cor A e B, todas as cores que a gente vai trabalhar no consultório são predominantemente A. Então, a gente elimina uma série de imperfeições na nossa análise e passa a trabalhar com um padrão de cor e respeitando sempre outras estruturas do dente que vão definir valor, transparência e textura. Dr. Lorenzo Vanini, que é um cirurgião dentista pesquisador da Itália, ele definiu que o dente ele possui 5 dimensões de cor e não mais as nossas cor, valor e
croma e contraste, né? A gente tem definido nessas 5 dimensões, cromaticidade, que seria a cor mais a saturação da cor, a caracterização desse dente, dando um aspecto individual para cada paciente, os intensivos de cores e os intensivos de estrutura, que a gente pode agregar a nossa reconstrução, a definição de opalescência e a criação de valor, que é a qualidade do brilho que esse dente ou que esse paciente possa apresentar durante uma necessidade de uma reconstrução. A gente tem como subdivisões estruturais para serem reproduzidas a dentina, que é responsável pela cromaticidade, o que é a propriedade formada pela cor, mais a sua intensidade ou a sua graduação, uma cor mais intensa ou menos intensa. A junção amelodentinária, que é muito importante e é responsável pela difusão da luz no interior do dente, que são reproduzidas por materiais específicos, né? No caso do material que eu vou te falar hoje aqui, são reproduzidos por materiais extremamente técnicos para reproduzir no dente as estruturas que a gente necessita. E principalmente o esmalte, que é o nosso fator de sucesso ou insucesso de uma restauração, porque é ali que a gente coloca a luminosidade e todas as características individuais que um dente possa ter, tais como brilho, como textura, como regiões de opalescência, como regiões de reflexão, e aí a gente vai ter um melhor resultado ou um resultado pobre e um resultado deficiente. Os elementos de estética dental que a gente procura observar dentro de uma reabilitação são proporcionalidade, cor do dente, o valor, ou seja, o brilho que esse dente possa ter, para a interação desse dente ou desses elementos com os tecidos gengivais, causando uma impressão de maior, uma impressão que dê mais saúde para essa região que está sendo restaurada, os aspectos oclusais ou os aspectos mastigatórios e a interação facial, que é muito importante. A gente tem elementos chaves de sorriso, como diz o Chiché, Dr. Gerald Chiché, que seria um alinhamento, que pode ser um alinhamento vigoroso, pode ser um alinhamento discreto, pode ser um alinhamento misto, pode ser um alinhamento perfeito, muito procurado pelos artistas, pelas pessoas públicas. O brilho pode ser um brilho muito alto, pode ser um brilho alto, natural, um moderado ou um brilho tingido, que a gente chama pigmentado. Pode ter um caráter perolado, pode ter um caráter arredondado, pode ter um caráter delicado e forte. Isso tudo depende da análise facial, da análise corporal do paciente. E tem os efeitos incisais, que a gente chama de opalescência, que são os efeitos naturais, ou um efeito natural, ou um efeito suave. O Dr. Lorenzo Vanini, em 2005, ele criou e publicou no livro dele um mapa cromático, que é uma definição bastante específica que você pode ter e criar e transmitir para o laboratório ou para a ficha do seu paciente as características que estão baseadas no trabalho dele das 5 dimensões de cores. Então, se a gente puder analisar aqui o mapa cromático, vocês vão ver que a cor básica, Basic Color, vai de A1 até A4. O valor vai um valor baixo, mediano ou alto, 1, 2 ou 3. Os intensivos têm numeração e graduação, tem cor mais ou menos clara. As opalescências têm forma e as caracterizações também têm forma e têm cor. Dentro desse mapa, a gente consegue transmitir para o laboratório cada característica que você deseja de uma reconstrução. Ou mesmo deixar orientado para o próximo trabalho, para a próxima sessão de consulta, o que você pretenda fazer dentro daquela reabilitação, dentro daquela faceta. Tá ok? Então aqui, analisando, dentro da técnica incremental, se você vai produzir uma cor, por exemplo,
A2, onde está o meu mouse? Isso. Uma cor, por exemplo, um A2, você vai usar uma dentina 3, uma dentina 3,5, uma dentina 3 e uma dentina 2, caracterizando a estrutura do dente de uma região mais pigmentada para uma região menos pigmentada. Você vai cobrir com um esmalte genérico, que a gente chama de um esmalte perolizado, muito brilhoso, pouco brilhoso ou opaco, ou jovem, adulto e idoso. Então, a gente pode agregar características individuais utilizando um kit de material que é bastante lógico e bastante compreensível. As propriedades ópticas do elemento dental, que a gente conhece e que a gente procura reproduzir, são a opalescência, a iridescência, a fluorescência, os índices de refração e de reflexão e a translucidez desse dente. Naturalmente, se a gente procurar um material ideal, esse material ideal deve ter todas essas características, procurando dar ao colega, dar ao dentista, condições de utilizar um material com segurança em cada área que o dente precisa ser restaurado. Dentro dessa descrição de técnica, a gente pode analisar que para produzir cores, e isso é importante que se frise, você tem que criar corpo de cor. Então, por exemplo, uma cor típica, A3, você tem, numa cromaticidade pura, uma dentina tipo A5, uma dentina tipo A4 sobrepondo e uma dentina tipo A3 finalizando. E depois você tem, feito o corpo de dentina, dar valor a esse dente, dar textura e dar brilho a esse dente. E aí a gente tem a construção o mais caracterizada possível dentro da dentística, da estética, que é o que o paciente busca quando vai reconstruir um dente. A gente tem materiais muito específicos para utilizar, existem pincéis especiais, existem pigmentos especiais, existem rodas de feltro e rodas de polimento, para que a gente consiga a textura e o polimento ideal desse caso que a gente vá restaurar. Como eu havia dito, a característica ideal de um material estético seria exatamente corresponder às características de um dente natural, com a fluorescência, com a iridescência, com as propriedades de resistência, com as propriedades ópticas que um elemento dental possua. Então, a gente tem que as características de um material estético ideal são ser de aplicação simples e lógica, ter propriedades ópticas, ter propriedades físicas, estar adequadamente relacionado a uma técnica ou a uma teoria de trabalho, aceitar e manter polimento, ser biocompatível e ser um preço acessível. Esse é uma característica global que a gente imagina que deva ter um material estético. Hoje a gente tem no mercado uma grande quantidade de materiais de kits estéticos, mas poucos deles possuem uma teoria de cor, possuem uma teoria de aplicação, como o material criado pelo Dr. Vanini, que é vendido nas Américas sob o nome de Vitalescence. Tá ok? Eu sou um dos poucos profissionais no país que tem o treinamento na Itália com o Vanini e nos Estados Unidos com o pessoal da Ultradente, que é quem treina e comercializa esse material nas Américas. A Vitalescence tem características físicas, resistência à curvatura de 160 megapascais, resistência à compressão de 450 a quase 490 megapascais, tem um módulo de elasticidade de 10.000, maior que 10.000 megapascais, uma dureza Vickers excelente, tamanho de partícula médio de 7 microns, preenchimento de carga de 75%, absorção de água menor que 15 miligramas por centímetro cúbico e uma transparência menor que 35%. Isso, a transparência, dá a qualidade da compensação necessária quando dá a reconstrução do dente.
É comum colegas reclamarem que a restauração ficou com um aspecto acinzentado, ou que ficou com um aspecto pouco vivaz, como dizer assim. Na realidade, isso é uma falta de compensação em relação ao material opaco, que seria a dentina, e ao material translúcido, que vem a ser os esmaltes opalescentes e o esmalte de valor. Quanto maior o índice de transparência, maior a necessidade de compensação. Ou seja, se o seu esmalte teria naturalmente 1 milímetro, 1,5 milímetros, a compensação necessária numa restauração de resina é fazer um esmalte de 0,3 ou 0,4 milímetros, promovendo assim a compensação ideal do índice de refração e reflexão desse material. No gráfico que a gente está mostrando aqui, a gente pode perceber que dentro das resinas, dos produtos de maior venda no mundo, dentro dos produtos de maior qualidade e os mais testados no mundo, a Enamel Plus, que é a Vitalicence, tem os melhores índices de propriedades físicas, só sendo superada por um material nanométrico que não possui as qualidades óticas da Vitalicence. Então a Vitalicence, que é a Enamel Plus, ela possui uma excelente qualidade dentro das resinas de melhor qualidade. Quando a gente vai restaurar um elemento, a gente tem que procurar observar qual é a forma desse dente, qual é a forma básica desse dente em relação ao perfil gengival, em relação ao perfil facial do paciente. Ou seja, um dente pode ser quadrado, pode ser oval, pode ser triangular, mas aonde ele está inserido? O paciente tem um rosto quadrado, tem um rosto mais oval, tem um rosto mais afilado? Seria conveniente eu restaurar esse paciente com um dente mais volumoso, sendo que ele tem um rosto pequeno? Isso é análise do sorriso que o profissional vem a fazer, que vai permitir que seja uma restauração de maior qualidade ou uma restauração de menor qualidade, uma restauração de mais sucesso estético ou de um resultado estético pobre. A gente tem que reproduzir no dente as regiões de maior cromaticidade ou de maior valor ou de maior transparência. Se a gente observar, dentro da região do colo do dente, é uma região de mais alta concentração de croma. As regiões no colo, nas regiões proximais, o croma diminui. Na região central do dente, a cromaticidade é mediana e o valor é mais alto. Nas regiões proximais, o valor é menor e a transparência é muito grande. Então, a gente observando essa qualidade de distribuição de esmalte, de dentina no dente, a gente pode fazer um elemento mais ou menos estético. Naturalmente, é difícil a gente, numa olhada no dente, perceber as estruturas que esse dente possua, ou as características superficiais que esse dente possua. Mas, tendo na mente um mapa, a gente pode saber que o centro do dente é mais voltado para a distal, que a região de colo ela é mais inclinada em relação à gengiva, que a região central do dente possui áreas de depressão e áreas de saliência em que a textura altera o brilho do dente. E nas áreas mais incisais, a gente tem as projeções de lobo, a gente tem as projeções de dentina, a gente tem as desidratações de superfície, a gente tem diversas áreas que devem ser, pelo menos, acrescentadas na restauração para que essa restauração tenha um aspecto natural. Dentro desse quadro, a gente sabe que do colo para a incisal, a cromaticidade diminui. Da incisal para o colo, a gente sabe que o valor diminui. E a gente sabe também que a transparência em relação à incisal para o colo também diminui. E o Vanini, dentro dessa característica, colocou as cores e os valores, as opalescências, os intensivos e as caracterizações dentro daquele mapa que a gente mostrou
agora há pouco no início da nossa aula. Analisando esse caso clínico, quando a gente tem um elemento que por tratamentos de canal ou por traumas ele tenha sido escurecido, a gente sabe que além de escurecer, ele perde muita massa, ele se desgasta com mais facilidade e a gente tem necessidade de restaurar esse dente, de facetar esse dente após o clareamento. Aqui, essas réguas que eu coloquei aqui servem para a gente se orientar e saber a quantidade de esmalte que a gente tem que colocar nesse dente para que ele volte a ser um dente com o mesmo volume de estrutura que ele tinha antes de ser feito esse tratamento, esse canal, e ele perder a estrutura por desidratação. Para a gente fazer a técnica anatômica incremental, que é a melhor técnica de restauração que a gente conhece, é a técnica mais divulgada no mundo, é a técnica que todos os materiais procuram agregar à sua teoria. A gente necessita de alguns conceitos básicos e alguns conhecimentos básicos. A gente precisa de ter conhecimento das posições das estruturas dentais, onde começa e onde termina um prolongamento de dentina, por exemplo, onde começa e onde se forma a cor do dente, onde é uma região de maior cromaticidade na região profunda do dente, em que a gente tem muitas vezes que corrigir uma ou outra característica de cor. Conhecimento de transparência e de opalescência, o que seria uma opalescência dentro do nosso conceito de trabalho, o que seria uma transparência excessiva que pode prejudicar a qualidade do nosso trabalho, onde seria uma região a ser corrigida pela intervenção do profissional. A gente tem que conhecer valor do dente, o brilho que esse dente possua. Um dente que foi clareado, por exemplo, ele possui um alto valor. Um dente de um paciente de idade acima dos 50, 60 anos que não sofreu clareamento, é um dente de baixo valor, né? Que a gente tem um baixo brilho, uma baixa luminosidade. E um dente de um adulto normal tem um valor mediano, em que a gente sabe que um esmalte de uma cor neutra pode suprir a necessidade estética desse paciente. A gente tem que conhecer a anatomia externa e macro e microgeografia do dente, que para que a gente consiga fazer, além de uma forma ideal, a gente consiga fazer uma microgeografia, uma microestrutura, texturas, regiões de maior ou menor polimento, e depois tem que ter conhecimento de lustro, conhecimento de polimento, para que a gente possa dar o tratamento que a resina necessita para ela ter um aspecto estético e um aspecto de durabilidade satisfatório. Perdão. Previamente a todos os casos de faceta direta ou indireta, a gente indica o clareamento dental completo do paciente, para que a gente tenha um fundo branco, um fundo claro, onde a gente possa trabalhar com a nossa criatividade, com a necessidade que o paciente tenha de produzir alterações de forma e alterações de volume nesse dente. Para quem se interessa por gráfico, a gente tem aqui uma explicação bastante lógica e bastante simples do que vem a ser a técnica incremental. Produzindo-se inicialmente o esmalte palatino, você vai agregando pequenas quantidades de resina de dentina na forma de pequenos cones, até se adquirir a forma completa da dentina. Depois a gente recria as estruturas incisais, as estruturas de opalescência, e depois, por fim, recobre com esmalte vestibular, que seria o esmalte de valor, produzindo facetas de alto brilho, de alta qualidade. Esses materiais todos vêm em forma de kits, hoje bastante grandes, que tentam colocar na mão do profissional materiais que reproduzam todas as estruturas do dente. A gente, estudando um caso sério, um caso grave de fratura como esse, a gente tem que analisar quais são
as regiões que vão ser reproduzidas, quais são as regiões que vão ser replicadas em resina nessa reconstrução. Então, baseando o nosso entendimento aqui no mapa cromático, sendo um paciente jovem, a gente sabe que a cor é um A, que a qualidade dessa cor, ou o croma dessa cor, seria um A2, o esmalte seria um esmalte de alto valor, os intensivos seriam os intensivos brilhantes, a opalescência seria uma opalescência em lóbulo, que seria uma opalescência azul, em lobo de três pontas, e as caracterizações também de superfície, tipo 2 ou tipo 3. Feita a escultura da matriz de silicone, que é necessária para a reconstrução de um dente dessa natureza, de um estado de uma restauração dessa natureza, a gente tem o preparo necessário, com microbrisel na estrutura de esmalte, visando aumentar a retenção desse material. Coloca-se um fundo branco brilhante para que esse material não sofra a transparência excessiva e não apresente um aspecto acinzentado. Coloca-se na maneira incremental a dentina mais profunda, completa-se o quadrado do nosso dente já com esmalte palatino, caracterizando já na superfície as pequenas regiões de brilho incisal. Acrescenta-se as dentinas mais superficiais, A3, A2 ou A1. Coloca-se os esmaltes transparentes. E depois, por fim, coloca-se o esmalte vestibular, ou os perolizados, ou os famosos esmaltes de valor. Depois, feitas acabamento, textura, polimento e selamento dessa restauração, a gente tem uma reprodução de bastante qualidade de uma área que foi lesada por trauma e que tem a necessidade, por ser um paciente jovem, de ser reproduzida principalmente em resina composta e não em cerâmica. A textura é um tipo de trabalho que é feito com bastante critério, analisando os dentes do lado, os dentes inferiores, para que a gente possa descobrir qual é a microgeografia mais indicada para esse dente, quais são as regiões de melhor e maior polimento que esse paciente necessite, e aí reproduzindo completamente as características individuais desse dente que esse paciente necessita. Para o acabamento, a gente tem uma gama enorme de materiais. A gente tem uma quantidade no mercado bastante grande de materiais, razão pela qual muitos profissionais se perdem completamente quando da hora do polimento, que no fim da história seria a melhor hora de você caracterizar e melhorar um trabalho. O material que eu utilizo há bastante tempo no meu consultório é o kit JIF da Ultradent, que possui uma borracha siliconizada, uma borracha com carbeto de silício, para que numa abrasão mais forte ela permita um acabamento mais grosseiro inicial. Depois a gente vai caminhando em granulação para menor, numa borracha amarela, finalizando com uma borracha branca, e hoje a gente finaliza com uma borracha diamantada azul, para que esse polimento, esse acabamento inicial, seja feito da melhor qualidade possível. Feito o acabamento, a gente parte para a textura, onde a gente utiliza pedras de carburundo ou brocas esféricas pequenas diamantadas para produzir a textura de superfície. Acabada a textura de superfície, a gente entra no processo de polimento. E o processo de polimento inclui o uso de rodas de polimento com pasta diamantada de 3 micras, que seria uma pasta para polimento de porcelana, de 1 micra e de meia micra, que são pastas que permitem o polimento completo dessa restauração sem a destruição das características que você colocou
quando da utilização das pedras e quando da utilização das brocas para produzir textura. E aí a gente tem uma qualidade de brilho bastante grande. Finalizando, a gente consegue colocar no polimento uma pasta com feltro macio, uma pasta de óxido de alumínio, para produzir nesse dente um brilho completamente ajustado ao brilho natural do dente. E aí a gente tem finalmente feito um polimento de alta qualidade, que vai permitir que o dente e a restauração durem um tempo muito maior do que até então, quando a gente só fazia um acabamento simples. A gente pode ver essa paciente que veio ao consultório com problemas de escurecimento nesses 4 dentes, veio com problemas de desgastes, com problemas sérios de harmonia facial. Feito o clareamento e feito o facetamento, a gente tem o restabelecimento completo da estética, da harmonia e do tônus muscular dessa paciente pela própria acréscimo de esmalte onde ela havia perdido. Existem vantagens bastante grandes de você utilizar a técnica direta de restauração. Não só a vantagem de custo, não só a vantagem de controle, mas a vantagem de o profissional estar treinado e capacitado para produzir uma faceta, uma restauração de alta qualidade, imediatamente baseado no estudo completo que esse profissional tem em relação ao paciente, à face, ao sorriso e à necessidade dele, evitando assim custos maiores, procedimentos mais invasivos, que seriam os procedimentos indiretos. Aqui nessa tela a gente pode ver que a restauração direta possui a vantagem da velocidade clínica. A gente pode produzir no consultório, numa manhã, uma sequência de 10 facetas, uma sequência talvez de 12 facetas, produzindo uma alteração completa de sorriso no paciente. O ajuste oclusal é imediato, o polimento é imediato e a visualização de acabamento é na mesma sessão. Já a vantagem da indireta, da restauração indireta, seria um melhor ponto de contato, uma melhor finalização de bordas, o acabamento e polimento sendo feito a seco em laboratório muitas vezes se dá de melhor qualidade e o ajuste de margens proximais seria de melhor qualidade. Tudo isso é plenamente substituível quando a gente agrega critério e agrega protocolo dentro do nosso trabalho. A técnica direta possui vantagens inequívocas, mas também possui algumas dificuldades. Por exemplo, o controle da polimerização de camadas mais profundas da resina, um ponto de contato em que o profissional tem que se dedicar a fechar ou a produzir um ponto de contato mais justo, a dificuldade de inserção da resina composta em regiões de gaps, em regiões mais difíceis, em regiões de virada, por exemplo, de proximal, que são regiões de possíveis falhas da nossa restauração. E a técnica direta é uma técnica que tem a susceptibilidade altíssima à habilidade e ao treinamento do operador. Portanto, fazer restaurações diretas, fazer facetas diretas, requer um treino de maior número de horas do que simplesmente o treino de preparo e de moldagem que o profissional já tem por hábito fazer no seu dia a dia. Já as desvantagens da restauração indireta seria, naturalmente, maior número de sessões, a necessidade de provas e ajustes e a suscetibilidade técnicas e dificuldades de materiais, já na cimentação, adesivos, silanos e materiais que a gente vai ter que lançar a mão para fazer a nossa colagem no consultório. Muitas vezes promovendo erros, promovendo falhas que mais para frente vão redundar em fracassos bastante grandes e lamentáveis. Dentro de um comparativo de materiais, atendendo à polêmica que a gente vem vendo acontecer,
o que seria mais indicado, uma faceta de resina ou uma faceta de cerâmica, a gente tem que são materiais diferentes, são indicações diferentes para o mesmo problema e devem ser tratados como opções de trabalho e não indicações técnicas específicas e imutáveis. A gente tem aqui, dentro desse comparativo que eu pude colocar aqui, as resinas compostas têm uma espessura de preparo menor ou uma ausência completa de preparo. Tem a melhor precisão marginal, porque a gente insere esse material de maneira pastosa e ele se agrega à nossa borda do nosso preparo. Tem a fase adesiva, ou seja, a fase de preparo, de ataque ácido e de adesão, feita de maneira direta e de melhor controle. O modo de elasticidade da resina é mais conveniente ao dente, é mais conveniente à estrutura dental e à estrutura periodontal do paciente. O custo é reduzido, o custo de laboratório e de tempo de cadeira é reduzido e principalmente a nossa restauração em resina, ela tem a característica da reparabilidade, ou seja, aquela reclamação que se a gente vê muito em congressos, que a gente vê muito em debates, que a resina pode lascar, que ela pode quebrar, ela é plenamente atendida por ser a resina um material reparável. Já a cerâmica, apesar da luminosidade melhor, apesar da melhor resistência de superfície e apesar da experiência clínica a longo prazo, ela tem dificuldades inerentes aos desgastes, à moldagem, aos protocolos de trabalho que todo esse material requer, né? A gente sabe que a cerâmica, apesar de ser um material estético excelente, a gente tem muita dificuldade em realizar esse material por treinamento de laboratório e por treinamento clínico, e que acaba gerando aí também fracassos estrondosos. Os pontos críticos que a gente já falou. Então, lembrando, o ponto crítico da resina direta é o contato interproximal, é o ponto de contato, principalmente. O controle da espessura de estratificação é um ponto crítico da cerâmica. O controle da cor são críticos nos dois, tanto na direta quanto na indireta. O controle de forma, dimensão e contorno e superfície é crítico na restauração direta e na restauração indireta, porque se está no laboratório, o profissional técnico não tem condições de avaliar em que paciente que esse material vai ser inserido. Se a paciente tem um perfil mais ou menos alongado, tem um perfil, um rosto mais quadrado, um sorriso mais fechado, por exemplo. E os resultados estão diretamente relacionados às habilidades clínicas dos operadores. Ou o colega dentista no consultório fazendo facetas diretas, ou o colega protético no laboratório reproduzindo e criando materiais, facetas em resina ou em cerâmica. De qualquer maneira, esse trabalho é um trabalho extremamente crítico, extremamente delicado e que deve merecer do profissional a maior atenção durante a realização. Possibilidades clínicas da técnica direta. A gente tem como vantagem uma ausência virtual de preparo. Não tendo preparo, fica uma odontologia mais conservadora, fica uma odontologia mais saudável, que cria menos problemas para o paciente e de manutenção mais simples. A gente vê aqui, os resultados são imediatos, o controle de cor é feito pelo operador. A habilidade ou não de reproduzir é uma coisa, mas o controle de observar a cor é um treino que qualquer profissional pode ter em curtíssimo tempo. Nesse caso, bastante crítico, que a gente vê o paciente com problemas periodontais severos, inflamações de toda ordem, uma perda de um elemento dental, um dente conoide de cada lado, regiões de bastante dificuldade de tratamento, tendo sido terminado em pouco tempo após o tratamento gengival, na parte de uma faceta, um pôntico
colado com fibra e outra faceta aqui e nada mais. E o paciente está reabilitado, pronto para levar a sua vida em apenas uma simples consulta. A gente sabe que qualquer material direto tem a dificuldade de ser um polímero, de ser uma resina. E essa resina precisa ser polimerizada de maneira satisfatória para produzir um resultado a longo prazo de bastante qualidade, de bastante durabilidade. E a gente tem que a fotopolimerização deficiente é uma responsável pela degradação da resina. O que a gente vê que acontece nas nossas falhas de trabalho é que muitas vezes a nossa polimerização foi deficiente, criando áreas de fragilidade, criando áreas de criação de estresse na nossa restauração, e essa restauração vai vir a falhar, vai vir a criar manchas, criar trincas em curto espaço de tempo, muitas vezes em menos de um ano. Por isso que a recomendação de todos os fabricantes de qualquer tipo de resina, seja resina de laboratório, seja resina de consultório, é que se faça a polimerização de cada incremento por algo em torno de 40 segundos. 40 segundos de luz ativa sobre a superfície, para que cada incremento seja, no final da restauração, polimerizado com algo em torno de 2 a 3 minutos de luz, que permite uma polimerização bastante satisfatória. O polimento é necessário e o tratamento dessa superfície permite que a restauração tenha um aspecto saudável, durável e brilhoso por muito tempo. Mais uma vez, um caso de uma paciente com um sorriso bastante degradado pela própria utilização ou pela heterogenia de alguns trabalhos, e feita o facetamento dessa paciente, a gente tem, ao final de uma manhã de trabalho, a gente tem o sorriso dessa paciente completamente devolvido, numa condição que seria bastante difícil de ser feito em laboratório, dada a dificuldade de moldagem, dada a dificuldade de aplicação e dadas as dificuldades inerentes a cada processo odontológico. Quanto mais a gente cria passos, né, no consultório, mais a gente cria possibilidades de um desses passos dar errado e nosso trabalho ter que voltar para o início. Então, a odontologia direta, ela permite que o profissional, em poucos passos, tenha um resultado bastante satisfatório em sua clínica. Essa paciente também chegou ao consultório com 2 dentes escurecidos. Após o clareamento e após o facetamento, a gente teve aí um resultado bastante interessante e uma composição bastante suave para o rosto dessa paciente. Feito o trabalho, quanto tempo essa restauração vai durar? Quanto tempo esse trabalho vai ficar em boca? Qual é a durabilidade de uma faceta de resina direta? Tudo isso são questões que o paciente coloca para a gente e a gente tem que saber que uma faceta feita na forma direta, com as técnicas precisas, com o tratamento necessário, ela tem a mesma durabilidade técnica, estatística de uma faceta de cerâmica. Apesar das facetas cerâmicas terem uma longevidade clínica mais estudadas, as facetas de resina têm correspondido plenamente às necessidades clínicas dos profissionais que trabalham nessa área. A gente vê nesse quadro que a qualidade da resina está envolvida na longevidade dessa restauração, devido à química que essa resina apresente na ligação entre a matriz e a parte orgânica, ou seja, está mais relacionada ao tipo de silano que essa resina utilize do que ao tamanho da partícula.
O grau de polimerização e a velocidade de polimerização também está diretamente relacionado à longevidade dessa restauração, porque a matriz orgânica e o tipo de fotoativador e o tipo de fotopolimerizador permitem ou causam tensões durante a polimerização. E mais para frente, essa tensão vai causar a degradação dessa restauração. A qualidade, portanto, da fotopolimerização, com um bom fotopolimerizador, com um bom LED ou com qualquer material de luz que o profissional utilize, deve ser feita com critério para que a gente tenha uma resina bem polimerizada, que dê um bom acabamento e que tenha uma baixa concentração final, ou contração final. Vamos voltando para o quadro aqui. A gente sabe que o método de acabamento também está relacionado com a longevidade da restauração. Um sobreaquecimento causa um rompimento do selamento de borda da restauração. Por isso que é necessário que a gente faça todos os passos de acabamento dentro de uma irrigação abundante. O nível de higiene oral desse paciente também está envolvido na longevidade da restauração. Os hábitos e dietas desse paciente também, e a qualidade e a quantidade de manutenções que a gente vem a fazer também está relacionada ao que esse paciente possa receber e manter na sua boca. Como descrição de técnica de acabamento, eu já havia dito isso há pouco tempo atrás, a gente deve utilizar uma borracha final, né? Um disco, ou uma roda, ou um cone, uma taça, diamantada para que esse polimento inicial ou o final desse acabamento seja o mais brilhante possível, para que a gente possa fazer uma textura dentro de um quadro liso e nesse quadro liso promover as reflexões que a gente precisa. Como eu havia dito, a irrigação abundante é necessária para evitar a queima e a degradação prematura da resina, bem como de lesões pulpares causadas por superaquecimento dental. Naturalmente, as reações biológicas do dente estão envolvidas no processo de acabamento, mas o que a gente tem que focar é que quanto menos a gente fizer acabamento, mais problemas essa restauração terá no futuro. Porque uma restauração não acabada, uma restauração não polida, promove não só o acúmulo de placa, mas também a degradação superficial dessa resina, promovendo um desgaste maior, promovendo um manchamento eventual em tempo mais curto. As texturas devem ser feitas com pontas de carborundum, criando microgeografia, assinalando detalhes de áreas côncavas ou convexas, bem como regiões passíveis de serem superpolidas no passo de polimento final, onde em regiões de curva do dente, onde o paciente tem naturalmente pela alimentação numa região mais lisa, você tem condições de reproduzir essa área por um polimento mais acentuado, ou numa região onde o alimento não passa muito, ou o paciente não passa naturalmente escovação e a dieta e líquidos, você tem uma região mais rugosa e menos brilhante. Aí você dá uma característica muito mais específica, de muito maior qualidade do que simplesmente uma restauração simplesmente polida. Nessa fase, a gente consegue reproduzir as estruturas naturais, as periquimáceas, os sulcos secundários, as microfissuras, consegue até reproduzir alguma trinca que o paciente tenha em outros dentes e que a gente tenha que caracterizar. A textura tem características específicas e técnicas. Um dente pode ser altamente texturado, com elementos verticais, com elementos horizontais, com sulcos, com regularidades. Pode ser moderadamente texturado, com elementos verticais, com elementos horizontais visíveis, com sulcos, com irregularidades pouco pronunciados. Ou pouco texturados, com poucos elementos visíveis.
Naturalmente, quanto mais jovem o paciente, mais altamente texturado ele é. Os adultos geralmente são moderadamente texturados e os idosos pouco texturados. Pelo próprio uso desses dentes, eles vão perdendo características de textura e vão adquirindo características de reflexão e de brilho. O polimento, após a texturização, após todas as construções que a gente vem a dar, a gente vai precisar fazer um polimento. E esse polimento é feito com disco de pelo de cabra, com pasta diamantada de 3 microns inicialmente, seguido de disco da mesma forma, pasta diamantada de 1 micra ou meia micra, dependendo do tipo de resina que você está usando. E roda de feltro com pasta de óxido de alumínio. Feito isso, você consegue regiões ou polimento de alto lustro, de médio lustro ou de baixo polimento, característico também de pacientes que têm a maior utilização desses dentes. Regiões de alto lustro, você tem em pacientes adultos em regiões vestibulares distais, por exemplo. Regiões de médio lustro são regiões centrais do dente. E região de baixo polimento, região na área de colo, de baixo lustro, não de baixo polimento, perdão. Dentro da manutenção da resina, e não querendo me estender muito nesse ponto, mas que é necessário, a perda da textura e brilho causado pelo uso e pelo tempo pode ser tratados com repolimento e resselamento, utilizando-se os passos de polimento e retexturização. As infiltrações de bordas que porventura possam ocorrer devem ser restauradas como se fosse uma pequena fissura, ou utilizando brocas, mini brocas e brocas de fissura, restaurando somente aquelas áreas, graças à capacidade da resina de ser reparável. E eu acredito que dentro dessas normas, utilizando materiais de alta qualidade, a gente consegue promover para os nossos pacientes uma odontologia de alto nível, prática, simples, que tenha um resultado satisfatório imediato e uma longevidade bastante grande. Tá? E ficam aqui aberto para qualquer pergunta que porventura alguém, o Moacir, queira fazer para mim. Mas é claro que nós podemos fazer algumas perguntas para o professor Lauro Delgado, afinal é um tema que eu considero da maior importância dentro dos nossos consultórios, da nossa clínica, que é a reabilitação estética do paciente. E você fala realmente quando se refere ao paciente, se refere a esse tipo de restaurações, que você não examina somente o dente. Você fala muito bem quando você tem que fazer uma análise facial do paciente, onde você vê um contexto, né, geral realmente do seu paciente. E uma diferença, por exemplo, do protético, quando faz uma reabilitação indireta, onde ele faz uma faceta e ele não tem o resto dos componentes faciais. Exatamente. Então, nesse caso, você tem uma cuidado melhor, tem uma facilidade de trabalho até maior nesses casos, não é isso? Exatamente. Quando o paciente chega no consultório, a gente procura ouvir a primeira reclamação dele. O que o levou ao consultório? Fora as emergências, fora as grandes tragédias, as dores. Mas o paciente de estética é um paciente que vai buscar no consultório a resolução para um problema que ele esteja apresentando. Às vezes, um desgaste excessivo causado por processos de bruxismo, ou às vezes uma perda de elementos por fratura, ou às vezes um amarelecimento geral por causa da idade, querendo às vezes compensar alguma perda de tônus muscular. Então a gente vai conversando com o paciente e vai percebendo nele as necessidades mais urgentes dentro daquela reabilitação. E enquanto a gente conversa, a gente procura analisar o tipo de sorriso, o tipo de face, o tipo de pele, o tipo de estrutura de dente que aquele paciente possa apresentar, para que a gente possa, num contexto maior, promover uma restauração de maior qualidade possível para esse caso. Nessa primeira fase do atendimento dos seus pacientes, quando você já tem um cuidado periodontal, tudo isso, nós vamos para a fase de clareamento. Ou seja, nós vamos
clarear esses dentes para ter normalmente um padrão de cor, né? Exatamente. Vamos tentar equilibrar a cor. Você recomenda nesses casos a gente fazer o clareamento laser e clareamento caseiro? O que você tem utilizado mais com melhores resultados? Eu tenho, nesse tempo todo de trabalho, eu tenho utilizado muito o clareamento doméstico, que é o mais eficiente, que é o que permite um clareamento mais intenso e mais profundo e mais durável. E lógico que quando o paciente necessita de alguma intervenção a laser ou alguma intervenção de luz, a gente procura acelerar o tratamento doméstico com esses materiais. Mas a preferência é sempre um material que promova um clareamento mais intenso e que ele vá durar muito, para que a gente coloque em cima desse dente clareado uma restauração que vai ter um brilho melhor, uma qualidade de fundo, que a gente diz, muito mais intensa. Após o clareamento, o paciente deve esperar algum tempo para fazer essas restaurações ou ele pode imediatamente após o tratamento de clareamento já fazer as restaurações? Não. Existe aí as impressões técnicas e as impressões clínicas, né? Dentro das impressões técnicas, os pesquisadores e as pesquisas mostram que a gente deve esperar algo em torno de uma semana para que todo aquele oxigênio que está dentro do dente desapareça. Mas, dentro da nossa clínica, com a utilização de adesivos, com a utilização de ácidos, com a utilização de materiais que promovem uma desidratação muito intensa do dente quando do tratamento, a gente vê que esses resultados não influenciam muito em clínica, né? Então a gente pode, após o clareamento, já se seguir da restauração sem grandes problemas, apesar de existir aí as incongruências aí da pesquisa científica. Da pesquisa e da técnica, né? Porque exatamente. Realmente, às vezes a gente faz um clareamento e temos que fazer a restauração. Às vezes o paciente, né? chegou como aquela senhora que eu apresentei aqui agora há pouco, com um problema para resolver, você entra no clareamento e em seguida entra na restauração, para que esse paciente saia com alguma definição do caso dela, né? Que a gente não deixa o paciente ali naquele período em que todos os dentes vão ficar coloridos, as restaurações antigas vão aparecer, o dente vai ficar em si bastante diferente do que ele era e as formas estão perdidas. Então, o ideal é que você faça tudo junto e, se você tiver que, vez ou outra, reparar alguma coisa, é melhor do que você não fazer. E interessante, nós falamos de polimerização, você falou do LED, das lâmpadas halógenas. Hoje em dia a gente trabalha muito com os LEDs, né? Mas esses LEDs têm diferentes potências, isso influencia na hora da polimerização ou você pode utilizar qualquer LED mesmo para essas polimerizações? Qual que a gente recomendaria hoje? As lâmpadas de luz halógena realmente hoje já estariam fora do mercado? Não, o que aconteceu é que o LED ele é um avanço técnico na luz, né? As nossas lâmpadas halógenas, ela tem no consultório o sobreaquecimento, a necessidade de uma manutenção muito maior, mas elas têm um espectro de radiação bastante eficiente, tanto que nos últimos 20 anos a gente vinha restaurando e fotopolimerizando nossas restaurações sem grandes problemas. Naturalmente, com a entrada dos LEDs, a gente teve que são materiais mais leves, são equipamentos de um aspecto mais limpo, de manutenção quase zero, porque são materiais que duram muito. Então a gente tem que, é um avanço de material, né? Um avanço material, né? Mas apesar disso, o espectro de luz deles agora foi compensado, mas no início tinha grande dificuldade em polimerizar alguns tipos de resina. Hoje eles já calibraram a grande maioria dos LEDs e tudo parece que está indo bem até agora. Então essa diferença de potência dos LEDs não é muito importante não na é fase muito importante, porque todas as resinas se polimerizam num espectro de radiação entre 600 e 800 nanômetros. E a maioria dos LEDs faz isso com tranquilidade. E essa LEDs, ele começa com uma potência menor, vai aumentando, isso é legal? Olha, existe também as incongruências científicas e o que é clínico. O que é clínico é que a gente restaurando com pequenos incrementos, com o tempo certo de polimerização que a resina permite,
o que a resina preconiza, você tem, independe de qual técnica, de rampa ou de técnica de luz direta, o resultado clínico a médio e longo prazo vai ser o mesmo, desde que você cumpra o tempo necessário de iluminação dessa restauração, né, de fotopolimerização. Principalmente se a gente está acostumado a utilizar a técnica incremental, onde você vai acrescentar pequenas quantidades, é o melhor, exatamente, né? Nada de colocar 2 milímetros de resina em um pasto, né? Isso não existe mais, né? Na verdade. O book fill que chamam, né? Não tem necessidade disso. É mais suave, mais tranquilo você trabalhar com a técnica incremental, mesmo porque você vai agregando naquela restauração as características que você quer, ao invés de você colocar um montão de coisa e depois ter problema. Existe nesses casos, já até assisti uma palestra de um professor uma vez falando sobre aquecimento pulpar com a utilização dos LEDs. Ó, toda a resina, ela tem uma reação ligeiramente exotérmica. Qualquer resina, desde a resina acrílica até a resina de consultório, ela tem uma pequena liberação de calor. Se você, com um LED, causar algum aquecimento a mais, esse aquecimento não deve ser acima de 5 ou 6 graus, que parece que até hoje nenhum desses LEDs produziu. Então, dentro de uma distância razoável, que é de 5 centímetros ou de 3 centímetros do foco da resina, parece que não há aquecimento nenhum. Quando você se aproxima, parece que tem um aquecimento de em torno de 2 a 3 graus que não influencia em nada. O sobreaquecimento é muito mais sério quando do polimento do que quando da polimerização. Por isso que você fala que é o polimento com bastante água. Com bastante água. Eu gostaria de pedir na sua projeção que o senhor fez, aquele caso da fratura, quando você fez toda aquela técnica passo a passo, você poderia mostrar de novo? Porque eu acho que nesse passo assim o senhor mostrou bem rápido, eu acho que para os nossos telespectadores é uma coisa que interessaria bastante, né? Que ele realmente mostra todo... Deixa eu achar aqui como é que eu coloco. Esse caso é um caso do Dr. Lorenzo Vanini. E é um caso didático que mostra muito a aplicação da técnica incremental, mostra muito a utilização do mapa cromático e a gente consegue perceber bastante o que vem a ser o estudo da forma e da cor durante uma restauração. A gente vê, voltando para a nossa tela aqui, a cor do paciente é uma cor A. O próprio Vanini tem um trabalho em que ele mostra que 100% das cores naturais tende para o A, né? E os dentes só são da cor B quando são dentes descidos ou dentes clareados. Então, ficando mais simples a estatística, a gente tem pacientes jovens são A2, via de regra, são dentes muito claros. Pacientes adultos são A3, na cor básica. Sendo a cor básica A3, a cada 10 anos você sobe meio ponto de cor. Então, um paciente aos 20 anos, 25 anos, por exemplo, ele é A3, aos 35 ele é A3,5, aos 40 provavelmente ele é um A4, aos 45 ele seria um A4. Então, a gente tem que nessa estatística fica muito mais fácil de você analisar e projetar a sua cor. Então, o paciente chegou e está na sala lá, é uma paciente do sexo feminino de 40 anos de idade. Eu sei que ela se ela não fez clareamento, ela está entre o A3 e o A3,5. Eu já sei que a minha restauração vai tender para um tom amarelado, âmbar, né? Ou para um valor médio para baixo. Então, dentro da estatística da cor, a gente já consegue avaliar com bastante facilidade o paciente que você ainda não viu. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso paciente da cor A, tem uma cromaticidade 2. Então, seria um A2 que vai usar um esmalte de um valor alto, porque é um paciente jovem. Vai usar um intensificador brilhante. Então, aquele opaco que a gente vai colocar na superfície é um opaco mais forte, mais brilhante. A opalescência, se você analisar a opalescência desse dente, você vê que era uma opalescência de 3 lóbulos e azulada. Então, você tem aqui uma opalescência talvez tipo 1, se eu não me engano, na cor azul.
mas pode ser numa cor amarelo, pode ser numa cor cinza ou numa cor branca, dependendo do tipo de paciente que se apresente. Tá ok? E o Vanini e todo o mundo hoje recomenda que você faça uma matriz de silicona para você fazer um anteparo para a sua restauração. Então, dentro desse processo de enceramento, a gente cria o ambiente necessário e ideal para a nossa restauração. A nível de preparo, você não deve mexer em esmalte mais do que já a própria fratura já mexeu. Então, você procura fazer um microbisel para aumentar essa pequena superfície de adesão e, a partir daí, você tem um quadro restaurador mais favorável. Esse microbisel facilita a estética também? Facilita a estética, melhora a região de transição entre a restauração e o dente, que é uma região crítica para reconstruções muito grandes, né? Você tem aqui, como havia dito no começo, é necessário mascarar o fundo da boca. O fundo escuro da boca promove na nossa restauração, se a gente não fizer um anteparo opaco, brilhante, ela promove um acinzentamento de superfície. E a nossa restauração, por mais anatômica que tenha sido feita, ela acaba aparecendo um aspecto acinzentado. Então, a primeira indicação é um fundo branco opaco e depois o esmalte correspondente ao valor do paciente, acabando a construção. Então, aqui o esmalte seria um esmalte brilhante em toda a volta, já fazendo o quadrado do dente. E lá de baixo, lá do fundo do dente da reconstrução, a gente vem trazendo as dentinas até a superfície. Então, se o paciente é um A2, ele está um A3, um A2, um A1 na borda para promover um dente mais brilhante, depois intensifica com o opalecente azul. Você está usando as três cores do A, né? A3, A2, A1. Você sempre usa... Para querer ser degradê, seria, Você né? sempre usa um degradê do mais profundo para o mais superficial. Se o paciente na superfície ele é A2, a resina mais escura, a mais de fundo que eu vou usar é A4 ou A3,5. Então, você usa A3,5, o A3 e o A2 na superfície. Então, você cria uma restauração com corpo de cor, que a gente fala, bastante satisfatória. E depois, o final, o que é mais interessante nessas restaurações grandes é a replicagem de toda a textura do dente ao lado, para que a gente consiga fazer um mascaramento completo da nossa restauração e ela se parecer natural. Tá? Isto é um acabamento inicial. Mas aí nós vamos depois para polimento e texturização, que acabamento inicial, mais importantes. No acabamento você remove todos os restos. Resto de adesivo, você corrige a borda, você tira aquelas rugosidades causadas pelo pincel, você tira tudo que não é da restauração. Depois que acabou o acabamento, em que você chegou num grau de polimento nesse acabamento bastante bom, você entra com a textura, que é exatamente da característica individual. Copiar o que você tem do lado. As características que vão dar reflexão de luz. Que vai dar a identidade para aquela restauração. Porque a identidade não se dá só na cor, você tem a identidade na restauração na textura. Porque a cor, se você seguir um mapa, você acaba. Mas a característica individual daquele paciente, daquele dente, você dá que é na arte, no refinamento da textura. E depois você volta para o polimento, e aí sim, usando pastas de polimento. Porque a pasta ela tem capacidade de entrar em regiões que os discos e as pontas não conseguem. E aí depois desse polimento, a gente procura fazer um selamento. Para que esse selamento... não que dê brilho ao dente, a restauração. Selamento é feito com a resina flow? Existem materiais chamados seladores de superfície, né? Ah, ok. Um Permacil, por exemplo, que a gente faz um ataque ácido por 5 segundos, limpa toda aquela superfície das suas pastas, lava bem, seca, passa esse material, fotopolimeriza com uma camada de alguma glicerina, para polimerizar completamente esse selante. E aí você tem uma restauração acabada, texturada, polida e vedada.
e essa restauração vai durar muito tempo, tanto no brilho quanto na qualidade de resistência dela. Quando a gente fala muito tempo, é interessante, né? Os pacientes sempre perguntam, como você falou, e doutor, e daí? Isto vai durar quanto? Exatamente. Eu estou com 32 anos, será que eu ainda vou morrer com ela? Não chega tanto, né? Mas a gente tem as vantagens de poder corrigir essas restaurações. Eu tenho no consultório restaurações, facetas que foram feitas no tempo do Adaptic, lá para trás, são as resinas macroparticuladas, em que estavam trabalhando muito bem, né, na parte funcional. E que foi feito há alguns anos atrás? Foi feito um corte, foi feita a faceta com materiais mais estéticos, mais convenientes, e de lá para cá ele continua em função e a gente vai dando polimento, repolimento, acabamento. Então aí há uns 10, 12 anos com esse trabalho, que é um tempo mais do que satisfatório para qualquer trabalho em odontologia. Aproveitando o gancho do Moacir, se criou com o andar da odontologia, né, se criou o negócio que o tratamento é para sempre. Tudo é para sempre. Então as coroas são para sempre, as facetas são para sempre e nada a gente sabe que é para sempre. O material tem fadiga, o dente tem comprometimentos periodontais, tem carga, tem sobrecarga, e a gente sabe que tudo isso vai durar um tempo e depois a gente vai ter que refazer ou corrigir. E o paciente tem que ser educado com essa nova mentalidade, né, de manutenção e não de fixação de tratamento. Bom, eu acho que esse ponto que o Dr. Lalo tocou é um ponto muito importante, porque realmente ele tem recebido muitas reclamações, né? O paciente acha que o nosso tratamento tem que ser eterno. Na verdade, não é eterno. Ele é sofrível ao tempo. Não só não é eterno. Se você, por exemplo, vai a um cirurgião plástico e faz um lifting completo, também tem durabilidade, né? Tem durabilidade. Daqui 10 anos você vai estar já, de novo, necessitando de pelo menos algum reparo nessa plástica. Então, a odontologia é a mesma coisa. Você costuma utilizar fotografias nesses casos clínicos que a gente chamava, todo mundo chama de antes e depois, ou mesmo para estudo de caso? Eu gosto bastante do antes e depois, eu não gosto muito do durante. Né? Claro. O durante é meio assustador. Então, assim, eu prefiro o paciente uma foto ao chegar e uma foto ao término do caso, para que o próprio paciente perceba, né? Com material educativo para o paciente, né? De como ele veio e como ele tem que manter. Então, também é uma parte educacional que eu procuro manter no consultório. Não é só isso, senão que o paciente muitas vezes se esquece como ele veio. E sem esse detalhe. Vem de repente e fala assim, nossa, mas eu estava quase igual, na verdade. Nós temos a memória muito curta em relação a nós mesmos, né? Então a gente perde a noção. Tudo que é belo, a gente muda muito rápido, você costuma muito rápido, né? O clareamento mesmo, como o paciente vai clareando no andar dos dias, né? Ele fala, até que não estava tão escuro assim, né? Então ele a gente tem a necessidade de ter uma fotografia, não para documentar, porque isso é muito agressivo, mas para mostrar para o paciente o que ele era e o que ele vai ter que cuidar agora, já que ele é uma outra criatura, né? Uma outra condição. Eu gostaria só que você citasse alguma coisa. Sabe que um dos senões, quando a gente faz todos esses tipos de restaurações, seja MOD, ou seja, aquilo que envolve o ponto de contato, né? Eu gostaria que inventasse uma matriz que a gente fizesse assim, puxasse e já te deixasse o ponto de contato e assim integrasse a resina. É muito porque difícil. Porque das coisas mais difíceis é o ponto de contato, que é crucial, senão você tem impacto alimentar. Exatamente. Tem alguma dica para você passar para os nossos telespectadores aí? Eu acho que em facetas diretas, a grande dica da faceta direta é você utilizar pouquíssimo preparo, não romper ponto de contato na faceta direta, não romper ponto de contato, ampliar a largura distal e mesial sem tocar no ponto de contato, porque aí você ainda mantém o ponto fortalecido. Você sempre lançar mão de um fio de retração para você fazer uma adesão na área de colo, que é a área crítica, sempre crítica da faceta. Não só da faceta direta, como da faceta indireta. É uma área muito úmida, muito básica, muito alcalina, vamos dizer assim, que o ácido tem dificuldade de fazer o tratamento naquela área.
Então, um fio de retração naquela região e você procurar não romper ponto de contato, né, durante a colocação ou durante o preparo, se houver, é a principal dica. Se você rompeu, o ideal é que você coloque uma cunha com bastante intensidade. Restaure o dente cunhado, né? E depois, quando for restaurar a distal do outro dente, você cunha de novo para você manter ele sempre um colado ao outro. Então isso numa faceta só é simples, mas num jogo de facetas, né, de molar até molar, é um procedimento bastante complicado de se fazer, por isso que tem que ser feito com um certo planejamento, né? A técnica de escovação, a abração da escovação influencia muito na permanência do brilho dessas facetas? Influencia na permanência do brilho, do lustro, mas não no acabamento em si, de maneira significativa. A gente confunde uma coisa que é lustro com uma coisa que é polimento. Polimento é aquele processo em que você leva a superfície do dente para o mais liso possível, né? E lustro é a característica que você vai dar o brilho daquele seu polimento. O brilho se perde na resina em torno de 3 semanas, quando ela seca. Agora, o paciente nunca está com a boca seca, então aquele brilho se mantém por muito tempo. Quando você tem necessidade de dar manutenção de brilho, uma simples escova de carbonundo é suficiente. Você não tem que passar por todos os processos de acabamento, você simplesmente rebrilha, né? Agora, se o paciente tem uma dieta vigorosa, granulada, e aí sim ele vai fazer abrasão nessa resina e vai necessitar de um repolimento, que aí é diferente. Ótimo. Nessas novas resinas, nós temos algumas com diferenças de carga, de produtos, tem alguma indicação em termos de resina? Bom, a minha casuística toda no consultório é feita com a Vitalicense e com a Enamel Plus, né, que é a mesma resina vendida na Itália. É muito crítico eu indicar uma outra resina, mesmo porque eu não tenho muita experiência nessas outras resinas. Mas a gente tem que Four Seasons, Belly Glass, Supreme e outras resinas que estão no mercado são de excelente qualidade. A gente sabe que não existe resina ruim. Até o último lançamento, a Opalis, em si mesmo, é uma resina de boa qualidade. A gente sabe que não existe resinas ruins no mercado. Todas são boas para cima. Mas eu uso protocolo no consultório. Então, o protocolo meu é um protocolo da Vitalicense, né? E para mim é difícil eu entrar em outro protocolo, porque eu vou entrar em áreas que eu tenho pouca experiência. Mas é interessante, porque hoje nós temos, na verdade, que a experiência que é o melhor, né? Você tem que dominar a técnica e dominar o material que você utiliza. Ou seja, eu fiz essa pergunta simplesmente porque você tem hoje no mercado milhões de resinas. Tem resinas de todos os tipos, todas as qualidades, quantidades. Mas eu acho que o mais importante é você dominar uma técnica. Exatamente. Trabalhar nessa técnica e dominar os nuances de cores, de texturas. Eu acho que quanto mais tempo você trabalha com o material, melhor vai ficando a sua mão, né, que a gente fala nele. Então, quando a gente faz cursos de hands-on e os alunos querem comprar a resina, querem comprar o material, não, espera um pouquinho, aprende primeiro a técnica, né? Aprende a lidar com essa técnica nova e depois você vai agregando o material e vai se adaptando a ele. Porque senão você fica um comprador de material e cada vez mais perdido dentro daquele universo que é gigante de tipos de resina, né? Esse rendição e esses cursos que o senhor cita são dados sempre na IAP? Não. Raramente, bom, já dei alguns cursos na IAP, mas são cursos que são feitos de modo privado, né? Ou dentro do meu consultório, ou dentro de ambientes que colegas se unindo criam para a gente dar esse curso. Então está ali uma dica, o professor Lauro trabalha da seguinte forma: se você quer
aprender a utilizar uma técnica de facetas diretas, você pode juntar com seus colegas, formar um grupo, telefonar para o professor Lauro Delgado, que com certeza você ficará satisfeito, porque eu conheço o Dr. Lauro e conheço o seu trabalho. Acho que isso é legal. Isso né? é bom. Você conseguir um grupo que você faz uma coisa mais personalizada, né? Eu acho que todo treinamento na área da odontologia em geral, não precisa ser só na área da estética, tem que ser pessoal, porque quem está ministrando a aula, ministrando o curso ou ministrando a técnica, tem que conhecer a dificuldade do aluno que está ali. Então, você vai no consultório e fala, olha, Laura, eu não estou conseguindo, não sei o que é reconstruir uma opalescência, eu não consigo fazer uma classe 4, eu não consigo fazer uma borda de uma classe 3 que não apareça. E aí você vai trabalhar em cima daquela dificuldade específica da pessoa. E não simplesmente dar um geral que a pessoa vai continuar perdida sem saber o que resolve na clínica dela. Né? Esses materiais para polimento são todos da opalescência ou eles têm alguma... Como é que você indicaria? Porque eu vi que é um kit grande de materiais. Existe assim, existem borrachas diamantadas, de carbeto de silício, né, que são as carburundo. Essas borrachas, a Ultradent tem um kit de polimento, que é para mim é um kit super eficiente, chama DIF. Esse kit termina com uma escova de carburundo, né, chamada DIF Brush. Ela permite um polimento de altíssimo nível. A partir da textura, a partir desse polimento, você tem brocas para textura. A broca para textura, a minha, é aquela broquinha verdinha de carburundo, aquela pedra de laboratório, a mais grosseira que você possa arrumar. E aí você consegue, fazendo movimentos rápidos ali no dente, quebrar aquela superfície da maneira que você precisa. E as pastas de polimento, a Ultradent tem uma pasta de 1 micra, uma pasta de meia micra. A Oraltec agora lançou um material de 1 micra e de meia micra. A Cosmident tem uma pasta chamada Porcelide de 3 micras. E todos os fabricantes de resina em geral têm uma pasta de óxido de alumínio, que é a pasta que a gente usa para dar o lustro final. Então, dentro desse universo das resinas, todos os fabricantes procuram ter ali cada um o seu protocolo, o seu kit. Eu misturei quase todos e criei um kit só. Fiz um kitão para mim que está muito bom. Pelo de Marta, né? Pelo de Marta. Então, o pincel, os pincéis não são... Eu não acredito que o pincel faça muita diferença se ele for em pelo de Marta ou se ele for natural, mas o ideal é que que a resina seja tratada com pouca velocidade, né? E não você procurando puxar apressadamente a resina para a região que você quer. Você tem que ir gentilmente pincelando para que ela vá assentando na borda, senão você cria estresse na resina. No polimento? No polimento e na aplicação. Na aplicação? Na aplicação. Bom, eu ia te perguntar isso mesmo, porque na hora da aplicação você mostrou espátulas, você mostrou pincéis. Eu utilizo algumas espátulas, alguns pincéis, mas acho que você superou, né? Você tem uma quantidade enorme de pincéis, de espátulas aí. Se puder olhar aqui na tela, esses pincéis são pincéis de borracha. Eu ia falar. São aqueles pincéis de escultura? São pincéis de escultura. Na realidade, esse pincel foi calibrado pelo Vanini e criado pela Misserium. Ele tem a mesma resistência da resina. Então, é a mesma coisa que você apertar uma resina na outra. Assim, ele é molinho, bem gostoso de usar. Esse kit é o kit DIF da Ultradent. Essa aqui é uma roda de feltro em que qualquer banca simples de dental tem. Essas brocas de polimento são da NTI, são brocas de polimento de resina de laboratório, mas que quando você usa em boca tem um resultado fabuloso. E esses materiais aqui são pigmentos de resina. Aqui no alto da tela são acessórios, são pigmentos. Se você coloca, são cores a mais que você lança para individualizar. Uma trinca. Uma região mais esbranquiçada, uma hipoplasia de esmalte, se reproduz com tintas. Então,
é outro recurso que a gente tem que lançar a mão quando você está trabalhando com técnica incremental. E é excelente, né? Que é excelente. E é divertido, né? Porque a gente tem que se divertir com alguma coisa, já que a gente vai ficar no consultório 14 horas por dia. Doutor Lauro, eu acho que essa nossa conversa hoje foi muito produtiva, né? Eu acho que nós conseguimos transmitir para nossos telespectadores as características, as qualidades, a técnica em si, foi revista inclusive a técnica, para que vocês hoje consigam realmente ter um sucesso maior dentro da sua clínica. Gostaria, doutor Lauro, se o senhor tiver algumas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Moacir e a Conexão pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando. A minha consideração final é assim, que eu acredito que o profissional consiga fazer uma estética muito aprimorada, de um nível muito elevado hoje no consultório, usando qualquer tipo de resina que ele venha a adquirir. Mas o que eu queria deixar é que cada um procurasse o melhor material, o que ele mais se adapta, o que ele mais tem resultado, independente de fator preço ou fator propaganda, para que ele seja envolvido na técnica e não no comércio da odontologia da resina. Então, assim, eu tenho, nesses últimos 10 anos, trabalhado quase que exclusivamente com Vitalescence, e eu vi chegar em kits, um mais promissor que o outro, mas eu vi também muita confusão no mercado, né? E muita confusão profissional. E eu, por ter fixado um protocolo de trabalho, eu passei reto por essa confusão toda e eu tenho me mantido com uma casuística e com um resultado clínico bastante satisfatório. E eu queria desejar isso para todo mundo, que todo mundo seja feliz no consultório e que todo mundo tenha aí o seu nível de sucesso cada vez maior, né? Bom, a Conexão Médica também agradece ao professor Lauro Delgado pela magnífica palestra. E eu acho que suas considerações são certas. Eu acho que o dentista hoje, na sua clínica, ele deve realmente optar por um produto que o mercado está, diríamos, lotado de resinas, cada vez aparecem mais materiais. Então, escolha um produto, trabalhe bem. Se precisar da ajuda do Dr. Lauro, acho que ele vai com prazer ajudar. Agradecemos a todos vocês, nossos telespectadores, e esperamos vocês no nosso próximo programa. Muito obrigado.